Há exatos 42 anos, Vladimir Herzog, jornalista, era assassinado por agentes da ditadura militar. Nós vamos falar sobre essa memória que a gente precisa sempre recordar, e também da programação do 39º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. E para falar desses dois assuntos, nós convidamos o Sérgio Gomes, jornalista, conselheiro do Instituto Vladimir Herzog e diretor da Oboré. E é conhecido como Sérgio. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Sérgio, vamos falar inicialmente sobre o assassinato, pela ditadura militar de Vladimir Herzog. É importante sempre a gente lembrar dessa morte desse jornalista, Você falou aí exatamente há 42 anos. É exatamente há 42 anos, no dia 25 de outubro, às 8 horas da manhã, o Vladimir Herzog saía da sua casa, um sobradinho aqui no Oscar Freire, e se dirigia pessoalmente até a Rua Tutóia, a delegacia de polícia que existe lá até hoje, e que era a fachada do DOI-CODE, do Departamento de Operações Internas, do Comando de Operações de Defesa Interna, onde lá dentro já estavam presos por razões políticas mais de 100 pessoas, entre elas jornalistas, eram 10, estudantes, sindicalistas, pessoas ligadas ao movimento dos bairros populares, ligadas à igreja, e ele se apresentava espontaneamente. O DOI-CODE tinha tentado prendê-lo na noite anterior, dia 24, foi à sua casa, não estava lá, ele estava na TV Cultura, ele era o responsável pelo departamento de jornalismo da TV Cultura, que é o canal público estadual, e essa prisão só não pode ser feita graças a uma série de entendimentos razoáveis, porque ia ser colocado no ar o programa noticioso jornalístico daquela noite, e ele era o responsável. Então houve um entendimento que ele se apresentaria no dia seguinte, e assim foi. Pela manhã se levantou, despediu-se do André e do Ivo, dos dois filhos pequenos, da Clarice, que é sua esposa, que continuaram dormindo, e ele seguiu para o DOI-CODE, para a Rua Tutóia. E nesse dia à tarde ele amanheceu morto. Nesse dia à tarde ele apareceu morto. A primeira informação era que ele teria se suicidado. E chamaram os fotógrafos da Academia de Polícia, um jovem estudante que era um estagiário lá, para fazer uma foto em que ele estava de macacão e pendurado de joelhos, amarrado numa espécie de uma janela. Pelo pescoço aqui. Isso, enforcado. Como se tivesse se suicidado. E... É difícil também falar sobre isso, né, Sérgio? Continua, mesmo tanto tempo depois, continua difícil, no meu caso, porque eu estava lá. E eu ouvi uma pessoa sendo torturada por uma equipe que era comandada pelo capitão Grancieri, que eram 3 equipes que trabalhavam 24 horas e folgavam 48. Cada uma delas tinha um comando e cada uma delas tinha um certo jeito de encaminhar os interrogatórios. No caso desse capitão Grancieri, ele tinha um sistema muito pessoal, era uma espécie de digital, de marca, estilo dele, porque além de pancadas e choques e gritos e pendurar no pau de arara e amarrar na cadeira do dragão, etc., esse cara tinha um sistema pessoal, porque ele encharcava o capuz de lonita que a pessoa vestia para não ver, para ficar de amoníaco. Então as pessoas sofriam choques elétricos e eram obrigadas a respirar esse amoníaco, que é uma coisa alucinante. E eu sabia, eu estava preso nesse momento numa cela forte, e eu ouvia gritos: quem são jornalistas? Quem são jornalistas? Mas eu não sabia quem é que estava sendo torturado. Não podia imaginar que pudesse ser o Vlado. Foi uma grande audácia da parte deles de prender um dos principais jornalistas daquela época. E ele foi morto assim. Uhum.
Certo. Bom, agora a gente falou aqui da morte de Vladimir Herzog e justamente o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos foi criado para a gente lembrar da ditadura militar, dos estragos que o regime militar fez para o Brasil. Enfim, não só Vladimir Herzog, outras pessoas morreram, foram assassinadas, e esse prêmio é importantíssimo, né, Serjão, para manter essa memória viva, né? Esse prêmio foi criado por uma decisão do Congresso Brasileiro em Defesa da Anistia, que se realizou em 78 em Belo Horizonte. Quem representava o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo lá era o Perseu Abramo, e houve uma decisão desse Congresso de que devia ser criado um prêmio que estimulasse os jornalistas do Brasil inteiro a pautarem matérias, reportagens sobre a anistia e os direitos humanos. Nós estamos em 1978. Esse prêmio, então, se cria, depois ele vem receber o nome de Vladimir Herzog. Primeiro, a ideia de um prêmio de estímulo a que os jornalistas se dedicassem, se debruçassem sobre esse tema. Depois ele é batizado de Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, e a primeira vez que ele é entregue é exatamente em outubro de 79, portanto 2 meses depois que foi assinada a anistia. Então, as matérias que concorreram a esse prêmio, elas se deram exatamente nesse movimento a favor da anistia. Então não foi um prêmio criado para simplesmente lembrar a memória do Vlado, mas foi um prêmio para estimular a ação, a criatividade e a iniciativa dos jornalistas brasileiros de lutarem pela democracia. E vem sendo assim há 39 anos. É hoje, sem dúvida, um dos 3 mais importantes prêmios de imprensa do país, embora não pague passagem, nem hospedagem, nem dê dinheiro. Perfeito. Agora, na terça-feira será a entrega do prêmio, mas na segunda-feira haverá um encontro dos jornalistas que venceram, né? E na famosa roda de conversa. É muito importante isso, né, Sérgio? Não é assim. Vamos lá. É tanta coisa. Então vamos lá. Dia 30. É o baile. É verdade, eu confundi, o baile. No dia 30, tudo começa no dia 30, com um encontro com estudantes de jornalismo do Brasil inteiro. São 25 estudantes do Brasil inteiro que estão vindo para cá, que são os ganhadores do prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, que foi criado há 9 anos atrás, em substituição ao prêmio Vladimir Herzog Novos Talentos. Havia um prêmio voltado para os estudantes, de estimular os estudantes de jornalismo a tratar da questão dos direitos humanos, que tinha sido uma iniciativa do Sindicato dos Jornalistas e a coordenação de algumas faculdades de comunicação aqui em São Paulo, de tal sorte que estimulasse os alunos a publicarem nos jornais de laboratório matérias sobre direitos humanos, e aí, num formato idêntico ao do prêmio Vladimir Herzog, receber um troféuzinho e tal. Isso aconteceu durante 7 anos, com escassa repercussão, como não podia deixar de ser. Então, quando se cria o Instituto Vladimir Herzog, há 8 anos atrás, foi tomada uma decisão pela família, que não tinha sido consultada na época sobre dar o nome do Vladimir Herzog a um prêmio desse tipo. A família fazia de conta que ela não existia. E a família, então, entendeu que era boa a proposta de substituir esse prêmio Vladimir Herzog Novos Talentos, voltado para estudantes, por um prêmio chamado Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, que formou dupla ao longo de uma vida inteira com o Vlado, e que estava vivo nessa época. E esse prêmio é diferente, porque é um prêmio que estimula que os estudantes elaborem seus projetos de pauta, voltados exatamente para a área da democracia, dos direitos humanos, e o Instituto Vladimir Herzog articula todo tipo de alianças que são necessárias para dar respaldo a essa passagem, hospedagem, o que precisa e tal. Então, os estudantes apresentam seus projetos com a ajuda de um professor do seu curso, e o Instituto oferece do lado de cá um mentor, um dos profissionais, ou vários profissionais no caso, do seu conselho. Então, vamos agora para o 9º ano em que isso se realiza. Então, no dia 30, segunda-feira, ao 12h30, esses estudantes visitam a Praça Memorial Vladimir Herzog, que fica junto à Câmara Municipal. Em seguida seguem para a Câmara Municipal e na sala Sérgio Vieira de Mello
há uma audiência pública em que eles apresentam o resultado dessas reportagens, trocam ideias entre si, e isso é transmitido pela internet, através do portal da Câmara Municipal. Nesta noite, na União Fraterna, que é uma instituição que existe desde a década de 20, foi toda restaurada, está uma beleza. Então, na segunda-feira, teremos um baile, balada, de jornalistas, de hoje e do futuro. De tal maneira que alguns dos ganhadores do prêmio Vladimir Herzog já terão chegado na segunda-feira, se reunirão com os profissionais aqui de São Paulo, e essa é uma iniciativa que envolve aqui a Brasil Atual, o Boré, o Sindicato de Jornalistas, os centros acadêmicos da USP, da Casper, da PUC, da Associação Profissão Jornalista. Enfim, nós tomamos uma iniciativa de que também, numa época tão complicada como essa, temos direito à festa também, encontrar os amigos e confraternizar. E à noite custa R$20, e vai ser um bailão, vai até tarde. Certo. E os ingressos? R$20 podem ser comprados no sindicato, nas associações aqui na Brasil Atual, mas também pode ser comprado lá na bilheteria. Perfeito. Isso é dia 30, segunda-feira. Isso. No dia 31, que comemora então os 42 anos do ato ecumênico em memória do Vladimir Herzog, quem não acompanhou as coisas na época, grande parte dos ouvintes tem menos do que a nossa idade. Então é preciso saber que o Vlado foi morto no dia 25 de outubro, debaixo de tortura. Dia 26 foi o velório, dia 27 foi o enterro, e as pessoas se deram conta de que aquela foto do suicídio era uma farsa, que efetivamente ele, como outros 3 naquela mesma quinzena, o comandante, o tenente Almeida, o jornalista Bonfim, o José Montenegro de Lima, mais outras 3 pessoas tinham sido mortas, assassinadas debaixo de tortura naquela quinzena, e hoje pouca gente fala. E foi um tal estupor que, se pudesse ter assassinado uma pessoa pacífica, como o caso do Vlado, que se apresentou espontaneamente, e isso produziu uma grande reação na sociedade, dos artistas, dos democratas, dos estudantes, dos sindicalistas, da igreja, e houve um ato ecumênico que foi celebrado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que aliás é homenageado nessa premiação desse ano, em memória, o Rabino Henry Sobel e o James Wright, pastor protestante. Aí se reuniu, apesar do bloqueio que a cidade teve, foram mais de 100, 150 bloqueios, viadutos, avenidas, etc., chamada Operação Gutenberg, para impedir que as pessoas fossem à Praça da Sé, e, no entanto, pouco mais ou menos 8.000 pessoas foram. Ocuparam a catedral toda e ficou muita gente para fora. Esta grande repercussão fez com que se criasse um ambiente que hoje se diz, 40 e tantos anos depois, que teria sido o início do fim da ditadura militar. O que produziu o empenho da parte dos advogados do sindicato e da diretoria do sindicato e de mais 1.004 jornalistas do Brasil inteiro, que em dezembro entregaram à Justiça Militar um documento chamado Em Nome da Verdade. Esse documento e essas assinaturas um dia estarão lá na Praça Vladimir Herzog, na parede. Porque foi tal a repercussão que o Exército, na época, se viu obrigado a implantar um inquérito polícia militar, IPM, para apurar as circunstâncias da morte do Vlado. Só que o título desse IPM era Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do suicídio do Vlado. O que é um absurdo, né? Isso não existe. Esse relatório produzido pelo Inquérito Policial Militar do Exército foi examinado detidamente pelos jornalistas. Um deles foi o Fernando Pacheco Jordão, outro foi o Audálio, outro o Raimundo Pereira, Perseu Abramo e a equipe de advogados, parágrafo por parágrafo, e foi fácil identificar uma série de contradições que mostravam que aquilo era uma fraude. Então, pergunta-se aos responsáveis pelo inquérito policial militar, entregando um documento formal, assinado por 1.004 jornalistas, há 42 anos atrás, quando não tinha nem fax. Quer dizer, não tinha fax, tinha e-mail, não tinha nada, ou seja,
os mais jovens teriam que entender qual é o tamanho da operação para que você possa ter 1.004 assinaturas apoiando um documento chamado Em Nome da Verdade, e que dizia, por exemplo, o seguinte: o Vlado saiu de casa no dia 25 de outubro, às 8 horas da manhã, vestindo, por exemplo, camisa branca, calça azul, sapato preto. À tarde apareceu morto no doicode, vestindo um macacão inteiriço do Exército, com uma corda no pescoço, de joelhos, dizendo que tinha se suicidado. Em seguida, o corpo vai para o Instituto Médico Legal, IML. Como é que chega ao IML com camisa branca, calça azul, bababá, com a roupa com que saiu de casa? Se o cadáver, em qualquer circunstância, deve ser enviado para o IML com a roupa com que ele estava no momento em que foi encontrado morto. Quem o vestiu novamente como ele saiu de casa? Quem o desvestiu? Isto é uma fraude. Então, há necessidade de que isso seja perguntas muito pontuais desse tipo. Sim. Não tinha nenhum tipo de grandiloquência de engrossar a veia do pescoço e fazer a declaração genérica. Eram coisas bem pontuais. Expliquem-se. Portanto, até hoje, 42 anos depois, ainda não se tem a explicação do que aconteceu concretamente. Quem foi o responsável pelo quê? Quer dizer, se sabe a cadeia de comando hoje, depois de todo o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, se sabe que nenhum desses torturadores agiu por meio próprio. Quer dizer, a comando do comando do comando. Então, portanto, as gerações de hoje que eventualmente já percebam essas nuvens escuras que se aproximam do nosso país, têm que entender que não existe o torturador. Existe a tortura que engendra o torturador. É o regime político, é o ambiente político, as regras é que vão dizer quais são as atitudes e as condutas das pessoas, desde o guardinha da rua até o juiz mais togado. Então, a necessidade de garantir democracia, respeito à democracia, respeito à Constituição de 88, respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, é absolutamente indispensável para a vida de cada uma das pessoas que está nos ouvindo hoje ou futuramente, que saiba que a democracia é o remédio da saúde cívica. Sem democracia, sem liberdade de imprensa, sem reportagem, sem a gente se debruçar sobre os fatos, não há possibilidade de vida civilizada. Perfeito. Agora, Serjão, a cerimônia de premiação será na terça-feira no Tucarenas, às 8 da noite. Isto, sendo que das 2 até às 6, no mesmo Tucarena, aberto a todos que queiram participar. Sobretudo, estamos chamando os jornalistas que ainda têm empenho de evoluir, querem aprender mais do que sabem, e os estudantes de jornalismo, cinema, rádio, TV, que compareçam a esta roda de conversa com os ganhadores do Prêmio Vladimir Herzog. Você, Marilu, já foi ganhadora algumas vezes do prêmio e seria capaz até de contar para os ouvintes com mais propriedade o que é esta roda. É bem interessante. Que raramente esses jornalistas do Brasil inteiro têm um momento para conversar sobre o seu trabalho. Como é que surgiu a pauta? Qual foi a trabalheira que deu até que aquilo se transforme numa matéria? Aqui mesmo. São histórias incríveis. Né? Eu tive a oportunidade de ser informado que, oficialmente, uma das premiadas em rádio sobre a favela do Moinho, o que aconteceu lá, é a Ponte. Mas a jornalista, que eu não sei o nome... Cláudia Rocha. Cláudia Rocha. A Cláudia Rocha começou essa pauta aqui na Rádio Brasil Atual, aqui nesse programa, de se debruçar. Então, portanto, de alguma maneira, a Brasil Atual ganhou o Prêmio Vladimir Herzog. É, mesmo porque o nosso técnico também, que é locutor hoje, mas o Emerson Ramos também participou também dessa matéria. Então, portanto, a sociedade tem que saber que os jornalistas, cada um do seu jeito, dentro das suas possibilidades, têm feito o possível para revelar os fatos que são de interesse público, que são relevantes, que são atuais, e que só o simples conhecimento das coisas já ajuda as pessoas a se colocarem do lado certo no combate em defesa da democracia. Muito bem. Dia 31, terça-feira, das 2 às 6, roda de conversa com os ganhadores. E às 8, cerimônia de premiação, onde nós teremos 3 prêmios especiais. Um para Rose Nogueira,
jornalista, diretora do sindicato, da Comissão da Verdade, de tudo que está ligado à memória, foi uma das criadoras da TV Mulher, e uma grande jornalista. Ela recebe o prêmio especial Vladimir Herzog desse ano. E em memória, 2, Dom Paulo Evaristo Arnes e Tim Lopes. O Dom Paulo é dispensável dizer dessa pessoa e da importância. Estará lá a sua família para receber esse prêmio especial. E o Tim Lopes era o jornalista que há 15 anos atrás, da TV Globo, foi assassinado no Rio de Janeiro pelo narcotráfico. Ele subiu, que hoje se chama de comunidades, para apurar uma barbaridade ligado com prostituição infantil, etc. Foi preso pelos criminais e foi morto no que eles chamam de micro-ondas. Pneus uns sobre os outros, forma então um tubo, né, com aquele oco, joga-se a pessoa lá dentro, joga-se gasolina e taca-se fogo. O Tim Lopes foi morto desse jeito, no exercício da profissão, e a resposta que os jornalistas deram foi a criação da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é uma das entidades promotoras do prêmio Vladimir Herzog. Eu preciso dizer aqui, esse prêmio é constituído por 13 instituições, a saber, o Sindicato dos Jornalistas, aqui de São Paulo, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é a ABRAGE, o Centro de Informação das Nações Unidas no Brasil, a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, Conectas Direitos Humanos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Escola de Comunicações e Artes da USP, onde o Vladimir Herzog era professor, a Federação Nacional dos Jornalistas, o Instituto Vladimir Herzog, a Ordem dos Advogados da OAB aqui de São Paulo, a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, a Periferia em Movimento e a Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, além do Sindicato de Jornalistas que eu já falei. São essas 13 entidades que, representando a sociedade, ao longo de todo um ano, sob a curadoria da Ana Luísa Zaniboni, da Alboré, realizam-se as reuniões. Ano a ano tem-se batido os recordes de inscrições. Esse ano foram 636, graças ao trabalho articulado dessas instituições todas e muito do trabalho efetivo da Ana Luísa, da Alboré, que tem garantido lisura, equilíbrio, precisão. Nenhuma das decisões desta comissão foram colocadas em dúvida, a não ser uma, que foi há 2 anos atrás, em que um repórter, a mando de um chefe de reportagem de um jornal sensacionalista, entrou aqui nessa igreja que acolhe os refugiados e bateu a foto de um haitiano que estava se banhando, se limpando num mijador do banheiro. Mas esse banheiro estava, pela grande quantidade de haitianos que chegaram aqui de uma hora para outra, e o poder público não tinha como acolher. Quem acolheu foi a Igreja Católica, esse centro de apoio aos refugiados, e, portanto, esse banheiro foi improvisado, sim, garantia de higiene absoluta para que todos pudessem se banhar e tudo mais. Pois esse repórter, oportunisticamente, vai e fotografa esta pessoa numa situação aparentemente constrangedora, está tomando banho no mijador, não apura quem é esta pessoa, não conversa nem nada, vai e publica essa foto sensacionalista, e depois, por uma série de desencontros da comissão, acabaram premiando essa foto como uma foto relevante, quando ela é, na verdade, um escândalo. Então, portanto, talvez, ao longo de todas essas décadas, tenha sido o único prêmio que foi entregue indevidamente. Nossa, Sérgio. Bom, e é só a gente encerra agora lembrando, né, que o jornalista Fernando Pacheco Jordão, né, faleceu no dia 14 de setembro, aos 80 anos, né, este ano, né? Então a gente vai lembrar muito também do Fernando Pacheco Jordão nessa entrega, né? Então, além dos 3 prêmios especiais, Rose Nogueira, em memória em Dom Paulo e Tim Lopes, haverá uma homenagem especial ao Fernando Pacheco Jordão, que dá nome ao prêmio que estimula os jovens a serem jornalistas de verdade, sendo, sobretudo, repórteres, que é a atividade mais nobre dessa profissão, que é ir lá e ver. E a diplomação desses 25 estudantes que formam essas 12 equipes do Brasil inteiro se dará exatamente na roda de conversa e na solenidade da noite.
É um grande dia. Para quem gosta de luta, para quem gosta, não de encrenca, para quem gosta de encrenca tem muita coisa na cidade. Para quem gosta de luta e luta por coisa grande, democracia, felicidade, etc., o caminho é pedir lá o Uber. PUC, fala assim, PUC. Aí o troço já mostra lá que é Rua Bafira. Táxi, ou metrô, Metrô, vai como pode. Isso, mas é Pontifícia Universidade Católica, Sim. Teatro Tucarena. Perfeito, Sérgio. Dia 31, 8 da noite, todo mundo lá. Estaremos lá. Tá, perfeito. Em memória dos sonhos do Vlado, que era da reportagem. O projeto que o Vlado está colocando de pé na TV Cultura, quando ele foi assassinado, era fortalecer a reportagem. Não era ter colunistas para ficar dando opinião. Como diz o Hélio Gasper, a imprensa brasileira de hoje é a chamada imprensa Partenon. Colunas e ruínas. Perfeito, tá certo. E assim a gente encerra a entrevista com Sérgio Gomes, jornalista, conselheiro do Instituto Vladimir Herzog, diretor da Oboré. Um grande abraço, Sérgio. Obrigada. Obrigado, Marilu. Obrigado, pessoal da Rádio Brasil Atual, a toda a equipe. E parabéns pelo Vladimir Herzog desse ano na área do rádio, junto com a Ponte. Espero que a Ponte, que são colegas de vocês aqui, tenha também o gesto grande de colocar vocês juntos no palco na mesma hora. Porque vocês foram continuidade. Carla. A Cláudia Rocha. Cláudia Rocha, tem que gravar esse nome, Cláudia Rocha, que produziu essa reportagem no meio de muita aflição. Sim, porque verdade. Tinha acabado de ser demitida pelo telefone, como eu soube. Tá certo, Sérgio. Muito obrigada. Um grande abraço para você.